Olá, bom dia. Você já ouviu falar da PEC da emenda impositiva? O assunto deste sábado aqui no Resenha. No estúdio eu recebo o deputado estadual César Pires, autor da proposta que tramita na Assembleia Legislativa, e também o contabilista Frederico Araújo. Sejam bem-vindos. Bom dia, Fred. Bom dia. Obrigado. Deputado César, muito obrigado. Bom dia. O que diz, o que propõe a emenda impositiva, né, que é uma relação orçamentária, né, na Assembleia? O que o senhor está propondo nessa emenda? O que o senhor quer? Bom, é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que altera o artigo 137 da Constituição Estadual, que, se aprovada, determina que o governo do Estado, de forma impositiva, pague as emendas dos deputados. O que acontece, Tevaldo? Quando nós aprovamos a LOA, ali estão as nossas emendas direcionadas. Entretanto, o governo não se sente obrigado, e qualquer governo em relação a isso, historicamente, não paga as nossas emendas. O Congresso Nacional, nas duas casas, colocou uma proposta de emenda à Constituição e foi aprovado, o que determina que o governo federal, embora tenha deputados e senadores de oposição, pague as emendas para aqueles deputados. Nós temos colegas nossos, deputados federais, que não estão alinhados ao governo e que recebem as suas emendas, independentemente da sua posição política. Pode até ser que o governo dê um pouco mais aos seus aliados, justo, porque eles têm uma demanda maior da sociedade, porque a sociedade os vê como pessoas que têm capacidade de responder à inquietação da sociedade em condições melhores. E o que nós estamos propondo é isso, é que o governo estadual, ao modo do que a Prefeitura Municipal de São Luís faz, do que o governo do Piauí faz, do Pará faz, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Rio Grande do Sul, quase todos os governos estaduais fazem. E nós estamos propondo, aqui também no Maranhão. Frederico, hoje assim, o modelo é autorizativo ou já há, de certo modo, essa coisa do impositivo? Na verdade, assim, quando a gente analisou o orçamento atualmente, a nível brasileiro, estadual, seja onde for, porque o regulamento é o mesmo, segue a mesma legislação, a gente já vê que o orçamento já é impositivo por função da lei. Por quê? Porque são basicamente hoje o que qualquer ente governamental paga. Despesa com o pessoal, paga juros da dívida pública, né? E as outras transferências que são constitucionais para pagamento dos municípios, os repasses obrigatórios já para os municípios, né? Então isso aí já dá uma demanda de quase 90% do que seria o orçamento de qualquer ente público, né? Então isso daí seria um elemento que amarraria muito a questão do processo burocrático, né? Já impondo mais essa nova regra, sendo que as regras atuais, o modelo econômico que nós estamos vivendo hoje, tem uma queda, né, de arrecadação. Então, diante disso, até a gente precisa entender melhor quais são os modelos que existem de orçamento impositivo, né? Porque o que foi aprovado no Congresso já é um orçamento que ele é meio que o modelo americano, porém houve algumas modificações à lá Brasil, né? Então já não foi um orçamento do modelo, mas só que nos Estados Unidos o modelo ele é um modelo que tem um avanço no sistema político. Então assim, trabalhar com essa perspectiva de mudança, assim, eu vejo que precisa ser feito também um processo político também de mudança dentro desse cenário, né? Deputado César, como é que o senhor se situa nesse contexto aí? Não, a questão da impositiva, eu já carrego essa minha intenção desde que eu era líder do governo passado. Nunca consegui ter isso em relação a isso. O que eu quero dizer, Fred, é que, por exemplo, eu entendo que o Hospital de Nora Belo e outras instituições que trabalham com o câncer e que, para quem é político e que frequenta hospitais como eu frequento, a gente pode observar o que significa aquele sofrimento. Eu coloquei 500 mil reais, outros colegas colocaram. Certo. Nenhum foi pago. Se fosse uma emenda impositiva a nível constitucional, com certeza o governo teria que dar. E qual o benefício do deputado? Pessoalmente nenhum, individualmente nenhum. Mas na satisfação pessoal de atender o coletivo, foi grande. Então, quem mais escuta as demandas somos nós deputados, que somos, além de fiscalizado, nós somos tentáculos de qualquer poder público, até mesmo do executivo. Nós vamos lá,
as pessoas perguntam, a gente traz a demanda para cá, depois de escutar a comunidade. E responde aquelas inquietações, só que não prospera. Por quê? Porque quando não se é aliado do governo, as nossas demandas não são atendidas. E quem perde com isso? Todos nós, a sociedade como um todo perde. Então, o que eu quero alinhar, na verdade, é essa questão do que está acontecendo no governo federal. Mesmo aqueles que levantam a voz contra o Temer, não deixam de atender as suas bases políticas, os clamores públicos, os apelos públicos com as suas emendas. O seu projeto hoje está em fase, digamos, conclusiva. Ele tem que pé na Assembleia hoje, o projeto? Etevaldo, para que eu pudesse colocar ela em andamento, o tramitação normal na casa, certo? Eu precisava de 14 assinaturas. As duras penas conseguimos as 14 assinaturas. O presidente da CCJ avocou a responsabilidade para ele. Abriu o prazo e publicou dia 20. Daí tem 10 dias para as emendas. Depois disso, tem até 10 dias para ser votada. Quando a emenda precisa de 27 deputados votando, para que possa colocá-la. Se tiver aprovada, vai à promulgação da casa, porque por ser uma PEC, não precisa ir no governo do Estado. Aprovada, ela entra automaticamente. A LOA que vai ser encaminhada já deve vir para nós, já apresentando a despesa corrente líquida. Hoje, especula-se que dá em torno de 12 bilhões de reais. Essa despesa corrente líquida, por que despesa corrente líquida? Porque você tira o de pessoal, que é sagrado, você tira os encargos de pagamento da dívida e o que sobra você faz. Então daria hoje, dentro do projetado de janeiro, que foi o que mandaram para nós até abril, daria em torno da emenda de 4 milhões e 500 mil reais. A metade dela seria destinada à saúde. Nós preservamos isso, porque nós sabemos que é um cancro, é uma chaga muito grande que tem a saúde. Como dói mais, até mesmo mais do que a educação, porque a ignorância não dói. Né? Tanto é que tem muitos que perpassam com a ignorância a vida toda, mas com a dor é muito difícil. Da dor do dente a um dedão com a unha cravada. Essa dor física aí que precisa lá do hospital, do medicamento, essa é sagrada. Essa é sagrada, né? Essa não tem... A dor física você não consegue debelar, a não ser com a intervenção. Então é isso que nós estamos fazendo, sabe? Para você ter uma ideia que a situação é tão importante que 4 câmaras municipais já mandaram pedir para nós que lá eles têm que mudar a lei orgânica. Por que a lei orgânica? Porque a lei orgânica é a Constituição Municipal. Nós temos a Constituição Estadual, Federal e a lei orgânica é a Constituição Municipal. Nós pedimos para a nossa assessoria adequar e a partir de ontem nós já começamos a encaminhar a algumas câmaras que pretendem também adequar a emenda impositiva, evidentemente que guardando os valores da despesa corrente líquida dele e do quantitativo de deputados ali. Deputado César, assim, é consenso na casa? Assim, tirando aquela ideia de que o governo é favorável, é contrário, no momento não cabe, mas assim, os seus pares são favoráveis? Assim, esse discurso é tranquilo na casa? São, porque a sazonalidade política de posição é muito grande. Eu convivi no governo, já convivi como líder de oposição e como líder de governo. Eu vi colegas meus que ontem eram oposição e que bradavam a luta por essa lei para ele pudesse ter o direito de responder. Hoje eles são governo, mas não vê que amanhã podem não ser. Então é importante que se perceba isso, né? Essa mutação, essa, vamos supor, inconstância, eu diria assim, de um político em relação a governo ou não ser governo. Mas a imutabilidade, desde que ela venha a ser aprovada, garante ao parlamentar o direito de responder a forma que ele quiser, a intenção que ele quiser, desde que seja em benefício do povo. Frederico, no governo de coalizão, né, como é o governo do Flávio, como foi o governo Lula, o governo do Michel Temer, qual a dificuldade de uma emenda impositiva? Eu acho que isso aumenta a barganha, se transfere um pouco disso para esse lugar, ou, como disse o deputado César, a gente tem um pouco mais de liberdade de poder, né, discutir lá com o município, com a cidade, onde vai ser recurso. A gente meio que volta, né, pro começo, né? Tem um sistema político hoje, aí fazer um avanço no sistema orçamentário, que de uma forma ou de outra existe esse avanço, porque você diminui essa questão da barganha, ou seja, o deputado ele fica um pouco mais solto, ele fica autônomo, né, porque hoje a gente sabe que as práticas políticas acabam, principalmente quando tem governo de coalizão, as práticas políticas elas
elas tendem a isso, né, a ter esse poder de barganha entre os deputados e o executivo, no sentido de você ter possibilidade de ter uma parte do governo lá dentro. Então isso para hoje em dia é atual. Porém, aí entra uma discussão maior, porque aí parece que a gente está mexendo com uma coisa de trás para frente, né? A gente está avançando uma coisa, quando na verdade o processo ele ainda não está avançado, né? O processo ainda está, o processo político dentro do Brasil ainda está um pouco caminhando, né? A gente vê um cenário assim que nesse sentido, então assim tem esse avanço sem dúvida nenhuma, é um avanço considerável no sentido de diminuir a barganha, né, de evitar essas barganhas, porém o sistema político hoje não está avançado o suficiente para ter essa maturidade, né? Na discussão, deputado, na discussão no Congresso Nacional, no Senado especificamente, o senador Aloysio Nunes, que hoje é ministro do governo Temer, ele disse que o orçamento positivo ele ampliaria, ele possibilitaria um aumento da corrupção. Como é que vocês veem essa fala do Aloysio? Existe essa possibilidade? Se amplia de fato esse vetor aí da corrupção? É equivocada. O corrupto tem uma tendência da individualidade de cada um. Não é porque nós estamos vendo aí o que nós estamos assistindo que todo mundo tem que ser colocado numa vala comum. Isso eu não acho. Eu acho que a política, em relação a isso, ela vem amadurecendo. O que às vezes não amadurece é a própria compreensão do parlamentar. Ele se fragiliza demais pela própria natureza dele. Não me encantou emendas para que eu pudesse ser governo. Não me encantou o poder para que eu pudesse ser governo. Eu encanto com as minhas ideias, com as minhas convicções. E é por isso que eu venho batendo nisso. É um sentimento de liberdade que eu sou livre, tendo ou não tendo emenda. Sabe? Não é a emenda que vai me tornar um corrupto, não é a emenda que vai me... Porque eu já experimentei emendas e emendas, quando eu era líder de governo, até dobrado. Que eu tinha dobrado como líder do governo. Agora, isso não me fez desse jeito. São tendências que o sujeito já traz geneticamente, com as raízes dele, com o pensamento, que ele chega ali com esse pensamento. Eu lamento, eu disse que nunca votaria contra militar, contra a polícia e não votaria contra professores. Como eu não votei o aumento do imposto, como eu não votei contra uma situação que eu entendi que os professores não estavam sendo beneficiados. Eu poderia me curvar, como eu vejo muitos se curvando. Eu não fiz isso. E se eu me curvasse, eu teria as emendas naturais que os outros têm. Então não é a emenda e não é a tendência de governo, são convicções que você tem. Quando eu faço isso, é para que as pessoas se sintam ali mais livres. Deputados, colegas nossos, que tiveram assentamento naquela casa, e ontem mesmo eu estava com um colega que não teve assentamento, mas muito lúcido, e me disse, eu sou a favor. E disse aos deputados que estavam conosco, se eu fosse deputado estadual, eu votaria. Porque eu estou sendo beneficiado a nível nacional, eu não estou deixando de atender o Maranhão. Pelas minhas convicções e posições políticas. Então, é preciso que a pessoa vejam isso. E se amanhã esse pessoal não for mais governo, como é que vai ser? Qual é o direito que eles vão ter? Ou seja, se renderam pelas benesses instantâneas e não pela a coisa mais perene em relação a isso. Eu acho que é assim, não é isso ou aquilo. E eu não vejo a maturidade política, não. A política está amadurecendo, nós estamos vendo coisas que eu nunca vi senador ser afastado, eu nunca vi senador ser preso. Eu estou vendo tudo isso. Existe um amadurecimento político. O que acontece é que a Assembleia deveria amadurecer também. E ela que não está amadurecendo para ver isso. Teve uma declaração de um líder do governo aqui do Pará, e disse, não, antes de ser o governo, eu sou a Assembleia, eu sou o povo. E votou. E o Pará tem emenda impositiva, mesmo com a pressão governamental. Mesmo com a pressão governamental. Então quem ganha com isso é a própria sociedade. Você já pensou se você tem 42 deputados e tem 17 parlamentares de oposição, que não é o caso. Seria 17 nichos sociais que deixariam de receber. Porque o deputado não receberia, porque ele mantém uma aliança com o povo. Bora supor que um governo mande um projeto que contraria o povo. E ele votar a favor do povo. E porque ele vota a favor do povo em qualquer governo, ele não tem o direito a essas emendas. Como é que o povo enxerga isso? Bom, ele pelo menos foi povo. E os que não foram e que votaram contra o povo? Aí esses recebem as emendas.
Então é um desequilíbrio muito grande em relação a isso. Então, eu não estou falando de governo, Sim. eu estou falando de um sistema que vem muito tempo desse jeito, aqui no Maranhão, no Brasil, era assim, e mudou. E o que eu quero fazer é que o Maranhão também acompanhe essas tendências, abstraído as matizes políticas ou o viés político do momento. Frederico, acho que isso... Nesse processo de corrupção aí são umas coisas que precisam ser avançadas ainda mais, né? A questão do próprio controle social, né? Então, existe o DNA, né? O deputado está falando aqui, isso é fato, mas esse DNA só é combatido com o controle social. Então, a própria sociedade, ela tem uma evolução? Tem uma pequena evolução, mas assim, fica meio que desproporcional a evolução da sociedade com a evolução de uma proposta como essa, né? Que, como eu reitero, é uma proposta à frente, né, do tempo. Até porque, se a gente for ver a nível de mundo, ela é da década de 70, né? Então, um modelo bem utilizado em outras democracias, quando na década de 70 nós ainda éramos ditadura, né? Então, em outras democracias nós éramos... já existia isso, né? Então, esse processo precisa ter também acompanhamento da sociedade civil. Aí, assim, a sociedade civil está preparada para monitorar essas emendas? Hoje, nas atuais regras, o que um deputado faz de emenda, existe já um controle social sobre isso, ou esse controle ainda é muito frágil, deixa ainda muito a desejar? Aí fica também esse questionamento, né? Para que a ideia, na verdade, as coisas são positivas, só que eu acredito que tem que ter um positivo junto, não pode ser apenas... Doutor César, a controle social disso, quer dizer, o eleitor, a população tem como hoje acompanhar, controlar esse destino de emenda? Como é que o senhor vê essa situação? Como é que é a emenda? Se o governo faz um convênio dele com o município X e for direto, qual o controle que tem? O que o deputado faz? O deputado não recebe a emenda. O deputado vai e diz assim: eu quero uma emenda para o município X para o campo da saúde. É de igual monta, de qual modo. E os organismos de fiscalização são os mesmos. Porque o beneficiário é a sociedade. Se eu faço um convênio fundo a fundo para um hospital X de um município Y, e aquilo leva o meu carimbo, a minha digital, de que foi minha, serve apenas para me dizer que fui eu, como parlamentar, que respondi o que o povo queria. Mas tanto faz eu fazer isso como o governo mandar direto, é a mesma coisa. Não tem diferença. Não é porque é o parlamentar que os olhos ou o crivo de seriedade é maior do que o crivo de seriedade que o governo faz. Por exemplo, eu recebo uma emenda da Codervasf de um colega e dou 2 tratores, 3 tratores. Que diferença faz eu dar, o colega me dá para mim dar, ou o governo federal fazer direto? Fazer direto. Não, é a mesma coisa, a fiscalização é a mesma. Os órgãos de fiscalização estão mais severos, muito mais severos. Às vezes você consegue emenda pela Caixa Econômica, às vezes você, Minha Casa Minha Vida, às vezes você consegue emenda pela FUNASA, que vem direto para o trabalho, mas a fiscalização é a mesma. Não tem mecanismo diferente, não. Não pode ser criado um organismo de controle porque é uma emenda parlamentar. Não tem diferença. A luta que o deputado faz é porque ele vai lá, a sociedade reclama, ele não tem resposta. Só isso. Se eu tivesse hoje 10 quilômetros de asfalto do governo, mesmo sendo pelo BNDES do jeito que está aí, e o governo dissesse: César, esse aqui faz parte da tua emenda, e eu pudesse chegar lá e dizer: olha, esse aqui fui eu que pedi para o governo me dar. Essa é a minha emenda. É simples. Não tem... O parlamentar não fica com a emenda e depois distribui, não. Ela vai direto. Apenas ele leva digital do que o deputado fez. Perfeito. Aí o controle é o mesmo. Nós vamos a um rápido intervalo, né? E voltamos já. Estamos de volta em um bate-papo com o deputado estadual César Pires e o contador Frederico Araújo sobre emenda impositiva. Deputado César, uma outra crítica que se faz mais genérica em relação à emenda impositiva
é que, e o senhor falou há pouco sobre isso, né? Uma das atividades principais, primordiais do parlamento é de fiscalizar. Fiscalizar atividades do executivo, enfim. Quando você traz esse debate para a emenda positiva, as pessoas imaginam que isso reduz um pouquinho. Quer dizer, isso tem algum fundo de verdade, diminuiria esse poder de fiscalizatório que o legislativo tem sobre o executivo? De jeito nenhum. Isso é lenda? É lenda, porque analisa bem. Desde que eu me entendo, só para você ter uma ideia, de quando eu comecei em 2003 a hoje, só existem 5 deputados do que eu comecei. 5. Tem mais. O que acontece? É mais fácil ele se tornar um refém do governo e, consequentemente, vedar os olhos para o governo se a emenda não for impositiva. Com a emenda impositiva, ele tem um direito discricionário de liberdade que ele sempre tem, ou eu diria assim, usar a liberdade que ele tem, porque o mandato dele foi o povo que concedeu. O governo pouco interferiu nos mandatos meus, para dizer assim, não, eu criei um mandato do César, seja qualquer governo. Então, eu acho que aumentaria o poder de fiscalização, porque se ele criticasse, ele receberia do mesmo jeito. Se ele não criticasse, ele recebe do mesmo jeito. E ele fica um pouco mais encorpado, porque ele consegue contemplar os desejos sociais das bases eleitorais ou na construção de novas bases, se ele criar mecanismo de responder aquilo que o povo quer. Quando ele não recebe e ele começa a ser pressionado, e ele se rende. Ó, Michel Temer agora, você está vendo, só ontem recebeu 17 ou foi 18 parlamentares. Desde quando um presidente da República recebe tudo isso? Foi a necessidade orgânica, visceral, de sobrevivência. De poder de sobrevivência. Ele fez isso. Por que ele está aqui em um ano que ele não fez antes? Que ele nunca teve, nem quando era presidente da Câmara? Porque a necessidade bateu a porta dele. Mas se o governo, toda vez que mandar um projeto para ali, o projeto dele for votado, é a mesma coisa que dos seus órgãos sensitivos. Você só consegue perceber a importância dos seus olhos quando cai um cisco. Se não cair um cisco, tu passa a vida todinha sem conseguir perceber isso. Então, na medida que o parlamento é livre, sob o ponto de vista histórico, conceitual e sociológico, ele passa a ser livre agora, sob o ponto de vista abdominal. Entendeu como é que é? Não é mais intelectual cerebral, não, hein? Não. Ou seja, ele está sendo nutrido para que ele possa atender. Aí é claro que ele vai ficar um pouco mais afoito. Um pouco mais afoito. Só um pouco mais afoito. Só um pouco mais afoito, porque veja bem o seguinte, mesmo, isso aqui venha beneficiar o parlamento, eu duvido muito que eu consiga passar essa PEC. Só para você ter ideia, eu já dormi com 20 assinaturas e amanheci com 13. O que motiva um político votar contra ele mesmo? Se autoderrotar, se automutilar, uma autofagia política que ele faz dele mesmo. Se ele não tem critério com ele mesmo, com a dignidade dele, ele vai ter com o povo que votou nele? Ele vai defender o povo se ele não consegue defender os interesses dele? Não é dele individual, mas dele, que daí reflete na relação dele com o povo. A sua PEC é de 3 ou 4 anos atrás? 3 anos atrás? 4 anos atrás? Que eu venho lutando, tirando, só pode botar uma vez no ano, quando ela passa. Se não passar agora, eu só posso ano que vem, não posso botar outra. É uma série de implicações que tem em relação a isso. Já tem o quê? Uns 4 anos? Eu tenho 3 anos lutando com isso. Fred, no nível federal, começou em 94, o governo FHC. Foi aprovado em 2015. Qual a dificuldade do governo o governo em discutir ou debater a questão da emenda impositiva? Qual é o problema dos governos, né, federal, estadual, enfim, em debater a emenda impositiva? É medo? O que é, de fato? Como é que você vê isso? Na verdade, é o contexto, né? O contexto político que acaba nesse troca de troca de favores, e um outro é que você coloca dentro do cenário político, você vai colocar todo mundo junto. Então, até as pessoas que estão de situação, você vai estar favorecendo mais o
o da oposição, porque, digamos assim, eu poderia liberar todos de situação e não liberar nada de oposição. Então, dentro de um cenário impositivo, os próprios deputados que estão na base de governo, que estão na situação, naquele momento, né, eles acabam sendo desfavorecidos, ou seja, só quem vai se favorecer mais será o de oposição. Então, esse debate não consegue avançar junto ao próprio executivo. Então, o executivo ele não consegue conciliar algo alternativo, porque o que precisa? Precisa de elementos alternativos, ou seja, precisa de um mecanismo de mudança na própria estrutura orçamentária, né? Mas aí já abre para o âmbito federal, né? Então, essa foi a demora, né? Então, os governos estaduais. O outro problema é que a questão de caixa. Aí, vai ter caixa suficiente para pagar? Se não houver caixa, qual vai ser a medida alternativa? Porque existem alguns, dentro desses modelos que são 3 modelos de orçamento impositivo, tem um que é extremamente severo, que é o quê? Ele força ao executivo a pedir um empréstimo para poder pagar aquelas emendas parlamentares. Então, que não é o caso, porque, se não me engano, é flexível o que o deputado está propondo, né? Então, esse sistema mais flexível, ele tem uma divisão, uma parte para a saúde. Porém, se essa receita não acontecer, como é que eu vou pagar essa emenda? Tem alguma proposição, até uma dúvida também então, César, minha. Há problema de caixa? Não, porque é na despesa corrente líquida. Certo. É 1/10 da despesa corrente líquida. Mas eu preciso da receita corrente líquida. Mas eu vou ter, o que acontece? Se for hoje, se nós conseguirmos aprovar, vem a LOA, a Secretaria de Planejamento tem que nos remeter aí, ainda sob o ponto de vista de perspectiva, a receita corrente líquida. Então ela acha que ela vai faturar, considerando o comportamento histórico, 12 bilhões de reais. Certo. Dos 12 bilhões de reais, ela vai tirar a receita corrente líquida. Bom, eu vou pagar tanto de pessoal, o meu custeio é esse, mais tanto, e minha dívida, o pagamento da dívida é isso. Sobrou X. Se esse X sobrar 1 milhão, você tira 1/10. Se esse X sobrar 500 mil reais, você tira 1/10. Você está me entendendo? Ela não é variável de acordo com a receita corrente líquida. Mas aí entra um outro componente que vai influenciar nessa execução do orçamento da receita, né? Na execução da receita que vem em função da arrecadação. Se a arrecadação cai, essa receita cai também. Aí o que acontece também? E se houver decisões judiciais, porque aí são processos que são decisões jurídicas, onde o executivo vai ter que te dar o dinheiro para... né, São despesas, né? São despesas de pessoal e essas despesas que são chamadas de despesas... porque a jurídica, né, ela não está meio que programada, houve uma decisão judicial... Imprevisível naquele momento. Meio que imprevisível o momento, né? Mas se você está levando em consideração, como se fosse pagar isso até setembro, você pode pagar o resto lá em novembro, onde, imagina-se, está tudo consumado. E apresenta para os deputados a condição, manda um documento para lá, para a Assembleia, para que o deputado possa aprovar ninguém. Porque não há aquela perspectiva de sonho daí, o surrealismo não. É compatível com o que tem. Você está me entendendo? O problema maior... É o que é real, né? O que está ali, o que é o real, perfeitamente. Né? O que acontece que tem é que enquanto o governo não fizer emenda impositiva, a questão da marionete é muito mais fácil de ser trabalhada. O mambembe é mais fácil de ser trabalhado. Enquanto que isso dá um sentimento de liberdade, que não tem. Você pode negociar em coisas que o governo vai fazer, mas o problema é que se você passar a ter um instrumento de contato com o povo. Porque, volta a reafirmar, emenda não significa que o deputado recebe e vá, não, vem via governo. O deputado não sai distribuindo emenda, não, né? Pode não sair. Ele faz isso, encaminha para o governo, e os procedimentos técnicos, e que não deve estar conflitando com os órgãos de fiscalização, é feito pelo próprio governo. Me diga uma coisa, deputado, se eu tenho algum colega, se tem algum parlamentar lá na Assembleia que é contrário à emenda impositiva, aí disse o senhor, César, eu sou contrário por essas razões, o senhor já ouviu essa conversa? Não. Nenhum é contrário? Nenhum é contrário. E por que eles não têm... Medo. É medo? Medo. Fred, esse medo vem de onde, Fred?
É o sistema político atual, né? Se vota, fica contrário. Se está contrário, você não está no governo. E aí vamos imaginar isso numa beira de eleição, né? Será se eles vão ter esse peito para entrar e chocar com o executivo? Aí é que... Dá para ser esse carimbo de que votou contra o governo, ele é muito forte. Esse carimbo... Você paga um preço caro. Porque a oposição, Intervaldo, ela diz assim, você tem que lutar, você tem que brigar a favor do povo. Mas eu queria que o povo também entendesse que toda vez que você toma uma atitude a favor do povo, você paga um preço. E esse preço devia ser compensado com a lupa mais crítica por parte do povo. Se tivesse isso, você pode dizer que o parlamento era mais sadio. Muito mais sadio. Porque a vulnerabilidade vem do todo e não só do político. Não só do político. Quer ver uma coisa? Como é que você me explica que o Lula pode, com essa carga, tudo que você vê aí, ter 64% de aprovação aqui no Maranhão? Quer dizer, mas se outro político fizer isso, o mundo se acaba sobre ele. E me explica, sociologicamente, como é que isso acontece. Se você é contra o Lula, o mundo se acaba. Se você é a favor de outro político, o mundo, aí se acaba, mas contra aquele que foi a favor. Aquele que foi a favor. Como é que pode? Ele tem o direito de ser a favor do Lula com seus erros e seus pecados. Nós, políticos, temos que andar acima da lei e da ordem, mas no sentido positivo. Então é uma coisa que precisa ser... Qual o valor da emenda hoje, assim? O senhor não recebe emenda? Não. Não? O valor da emenda que nós aprovamos passado é 3.150.000 reais. É significativo se você puder ajudar o povo, num hospital que está fechado, numa estrada vicinal que não tem, acabou a acessibilidade para o escoamento da produção, um trator para poder cortar a terra. O deputado de hoje, 50% já vai automaticamente para a saúde. Em tese, você tem que aplicar alguma coisa na saúde. Então já é assim. E o senhor mantém isso, né? Mantém isso. Mantém, porque eu acho, Tevaldo, que para mim a situação mais precária que tem no país é a questão da saúde. As filas, hoje mesmo de manhã passava nos canais de televisão, filas, precisa de fazer um exame. Fizeram o exame de glaucoma na Assembleia, dava fila. Fila, dentro da casa mesmo. Servidores e todos nós, para fazer exame de glaucoma. Você vê a carência que tem em todos os ambientes. Então é importante ter isso. O Aldenora Belo deixa de fazer. Outro dia teve um problema hospitalar, que até depois eu falando com o pessoal de saúde atenderam. A máquina de fazer a ressonância magnética estava quebrada, mas falta de recurso. Imagina se tivesse recurso. Quantos seriam atendidos nesse intervalo de 2 meses que essa máquina ficou quebrada? Então não é a questão do deputado querer para ele atender. Agora, quantas pessoas não iam ficar gratas a esse deputado? Tanto eleitoralmente como até por oração, na dificuldade da gente. Mas que ficava. Mas você fazia. Agora, ruim é você não fazer. Então é essa que está. Agora, mesmo assim, os colegas votam contra a possibilidade fiel deles poderem atender. Fred, aí aproveitando a fala do deputado, o eleitor entende isso eleitoralmente ou entende isso do ponto de vista da oração, da fé, quando a emenda de fato... A população compreende que essa emenda é do deputado César, é do deputado Frederico, é do deputado Tevaldo, ou isso tem um distanciamento disso? Quando se fala de fiscalização, você tem uma fortaleza, mas enquanto você fala em relação à sociedade, atualmente a sociedade ela desconhece totalmente se aquela emenda está relacionada. Pode até ser que uma outra pessoa venha fazer uma oração mais forte, né, e aí ajuda, mas de uma forma geral, a população, ela não, o cidadão comum, né, aquele cidadão comum, ele desconhece realmente essa movimentação de emendas, se é de parlamentar A, B ou C, né? Então, isso é uma coisa que... O governo tem pago o dia a emenda lá? O senhor não recebe, mas o governo tem pago o dia a emenda, você sabe? Nunca paga, é muito sacrifício, né? Eu vejo, o que eu escuto é muito choro, né? Muita lamentação, muito
muita crítica, muito tudo, mas para alguns paga. Sempre tem os mais beneficiados. Né? E quando eu quero fazer essa análise, Tevaldo, eu não quero fazer análise de um governo. Claro, do governo. Eu estou fazendo análise de governos que eu passei. De governos e legislativa, elas são essas. Né? Então, não estadual, nacional, não é crítica assim, a esse como governo, isso não, para não ficar a coisa. Claro. Né, eu quero deixar bem claro. Fulanizando a situação, não é isso, né? Eu quero uma coisa maior, sabe? Assim, que a gente possa discutir, tirando o fardo nosso de que lado nós estamos. Senão ele perde o sentido da discussão, ela larga de caráter científico para ser um caráter emocional. E eu quero dar cientificidade a essa discussão. E está sendo dado. Nesse sentido que eu te digo, é muito, no governo normalmente demora a pagar. Mesmo essa situação do Temer, naquele constrangimento, que alguns parlamentares eles não conseguiram receber tudo como imaginavam, a tempo e a hora não. Mas pelo menos se for empenhado, eles têm a garantia de que vai sair. E tem a garantia de que vão poder atender os seus munícipes, atender aquela situação. Só que quando não tem... É porque também existe uma ferramenta na situação pública, que mesmo que esteja empenhado, o deputado não pode desempenhar depois. Fica mais crítico. Porque o líquido, quando eu digo líquido... Eu posso ir à tribuna com a emenda empenhada e posso descer a tribuna com a emenda desempenhada. Depende do teu pronunciamento. Teu pronunciamento for contrário aos pensamentos governamentais, você já dançou. Porque na política parece coisa assim... que a gente pensa que não existe, mas aquilo existe. Aquilo existe, sabe? Assim que a gente tem que entender. Por isso que essa minha corrida na emenda impositiva. Porque eu não sei em que lado estarei amanhã e como estarei amanhã. Mas a garantia do que eu fizer nos palanques da vida, nas campanhas, pelo menos eu tenho a garantia do que eu posso fazer, já mensurando né, de como eu posso, hipoteticamente, no meu raciocínio, distribuir nas minhas andanças do que eu posso prometer. Então, essa que é o jogo da coisa. Então, assim, um retrato dessa emenda no parlamento hoje, assim, distribui para quê? O que mais se demanda, deputado César? O que mais se demanda? Se as pessoas, o prefeito, o vereador, o seu olhado, o que mais demanda? Se eu disser uma coisa, eu nunca vi ninguém me demandando por uma escola. Escola? Você nunca viu? Nunca vi. Eu nunca vi ninguém demandando pelo hospital. Nunca vi. A demanda é um fundo a fundo no hospital, a estrada vicinal para o escoamento, o asfalto é muito demandado, o concretozinho, todo em termos de... Sim, do calçamento ali, fazer aquela... E segurança hoje tem uma demanda nova, que eu acho importante. Segurança? Segurança. Que não é a viatura, não é homem, é a questão das câmeras. Essas câmeras, elas estão sendo muito requisitadas, que é o controle do município. Dá em torno de 1.200.000, 2 milhões, depende do tamanho do município. Eu, se estivesse no governo, eu optaria por isso, um monitoramento eletrônico com uma central que facilita muito mesmo. Não sei o custo de se fazer tudo, mas eu acho que nós deputados, eu priorizei Codói, mas não deu para me receber, mas eu botei lá como emenda que poderia Codói estar totalmente monitorada eletronicamente se eu tivesse minha emenda impositiva. Abstrair a minha questão política, mas o povo está sendo atendido. Que seria um papel de governo de César para inaugurar os dois juntos, embora um tivesse para um lado, outro para o outro. Mas o fato de eu entender que aquilo era melhor, por que eu entendo? Porque nas pesquisas que você faz, tanto de oitiva, como aquelas pesquisas que faz por instrumentos de pesquisa, você sabe que a segurança ela aparece em primeiro lugar. Eu nunca vi numa pesquisa a educação está em primeiro lugar. Eu nunca vi emprego, porque não, é que eu disse, a ignorância não dói, você não consegue sentir aquilo. E agora, a segurança é outra coisa importante. Bota uma câmera e lá uma central bem organizada em relação a isso, você tem toda uma condição de fazer. Mas cadê? Não tem. Aí você tinha que ter a emenda impositiva para facilitar isso. Se eu entendesse que eu devia botar os meus 4 milhões de reais dentro do hospital de Nora Belo, qual é a revolução que eu não fazia no hospital desse? Milhares de pessoas eu ia atender. Que ninguém tem coragem de fazer, porque para o governo é muito difícil, para qualquer governo. Porque ele não só tem um hospital, ele tem N hospital. Traumatologia é uma coisa que cresce muito. Outra coisa, você sabia que, por exemplo, 70% dos municípios não tem controle de trânsito? 70% do município não apresenta multa nenhuma. Você está andando sem capacete, não tem elemento coercitivo. Anda sem capacete, não é obrigado a PVA, não é obrigado a nada. Sem habilitação, sem tudo PVA, que quiser. Então o risco grande.
Aí você vai ver o reflexo disso nos hospitais. 65% do leito de UTI dos hospitais públicos é traumatológico de moto. Tá certo isso? E na moto lá, sem habilitação, sem capacete, habilitação. com 3, com 4 em cima da moto. Uma né? moto. Então isso é histórico que a gente vê aí e que é a correção. Só fazia, por exemplo, receberia dinheiro público o município que tivesse institucionalizado essas questões do trânsito. 70%. Se você sair de Piritoró e for para Pastos Bons e você for para ali, para até Balsas, você não encontra um carro da polícia da PRF. Não tem controle ali. Sai, pode sair, embora carro roubado, moto roubado, o que você for. Não tem um controle. Saiu dali de Piritoró, vai, Presidente Dutra, São Domingo, Colinas, aí você vai para a direita ou até Barão para a esquerda. Me mostra onde é que tem ali uma fiscalização. Nenhuma. Nenhum município tem isso. Então não pode fazer barreira, não pode fazer nada. Tinha que ter convênios com a Polícia Rodoviária Federal, com a estadual, para poder fazer isso. Porque não fica muito fácil. Aí a saúde paga o preço. Um preço caríssimo disso. Muito, porque os hospitais demoram quanto? Porque uma questão não é só não ter leito, é que às vezes você ocupa um leito 20 dias para fazer uma cirurgia porque a máquina está quebrada. E o sujeito está lá brincando em cima de uma cama. Eu tinha dois amigos meus, tem um até que está com um tumor cancerígeno lá no hospital aqui em São Luís, que demorou demais para poder fazer isso. Então, se tivesse condição do deputado que experimentou uma angústia dessa, poder dar uma emenda para isso, era super interessante fazer isso também. Eu entrevistei aqui o secretário municipal de saúde de São Luís, o Lula Filho. Ele relatou um caso de um trauma craniano, um acidente de moto. Se fosse pagar isso, né, isso deu quase em torno de R$200 mil essa pessoa, esse acidentado. Quer dizer, o E o custo município recebe do SUS 4 mil, 5 mil reais. Não tem condição de fazer, né? é o custo que existe de manutenção da Agora, sociedade. Fred, te surpreende esse relato do deputado César Pires de que as pessoas não pedem escola, não pedem saúde? Te surpreende isso? É o mesmo círculo, né? É imediato. Se é imediato, é mais fácil eu pedir algo que esteja no meu cotidiano do dia a dia do que eu pensar num contexto, né? Porque se você fosse pensar no contexto, você ia pensar na educação para o cara não estar virando bandido, né? Então as pessoas nunca pensam no contexto. Sempre é no imediato, mas isso é da natureza humana. É mais fácil resolver o Estava imediato pensando na atenção básica para não ter que encher o hospital. para não ter que encher o hospital. Então isso aí é essa que é a dificuldade. Claro, por quê? Porque chegou no momento em que a efervescência é muito grande, né? Então, para você combater essa falta de segurança, ela vem em função de eu ter a população lá exigindo mais segurança. Então, e aí acaba sendo isso daí, né? A pessoa não vai preocupar com escola, não. Não vai preocupar, eu quero o policial na minha rua, eu quero a viatura rodando aqui, é isso que eu quero. Eu quero a Câmara, que é uma demanda nova, quer dizer assim. Isso. O senhor está otimista em relação à aprovação dessa PEC? Tevaldo, tem momentos assim que a gente delira, sabe? E às vezes nesses delírios transforma em sonho, e de sonho projeta numa realidade pela própria angústia que tem o parlamentar. Sobretudo aqueles que acham que perpassam de um mandato para outro, de uma legislatura para outra, e que não sabem o destino onde vão estar, se com o governo, se não. Mas no fundo, a pressão governamental, não só agora, mas histórica, ela prevalece. Esse tom disso aqui depende muito do tom do próprio governo. Se o governo entender, lá fica mais fácil. Mas, por outro lado, se tivesse uma compreensão da casa e dizer assim, governo nenhum se arvora a virar as costas com o parlamento porque tomou uma atitude. Sobretudo, quando tem uma eleição que se avizinha. Aí eu volto a te afirmar. Talvez não seja medo, seja ausência de coragem. Não tenha coragem de poder fazer isso. Porque se votasse ano que vem, e com o apoio declarado de alguns para o governo, tudo isso seria colocado debaixo dos panos. Valia muito mais um mandato, tanto do parlamentar quanto do governo, do que propriamente aquela suposta rebeldia que aconteceu com o interesse da própria casa. Se nós tivéssemos pessoas que compreendessem a capacidade cognitiva de interpretar, processar, que isso aqui
é perene e que o governo, querendo ou não, ano que vem, estaríamos protegidos por o manto da própria Constituição, facilitaria. A dificuldade é você chegar a essa compreensão, ou em quem buscar essa compreensão, porque aí vem o que o Fred disse, o imediatismo de a resposta que ele quer. Então ele prefere, às vezes, o jugo de 2 milhões do que a liberdade de 4.500, para viver o glamour do palácio. Aí é difícil. Deputado, a gente vai ao intervalo, na volta a gente volta a falar dessa possibilidade, né, de ter essa liberdade de definição do orçamento ou de seguir com medo de decidir o futuro do legislativo e da emenda impositiva. Estamos de volta, um bate-papo com o deputado estadual César Pires e o professor e contador Frederico Araújo. Deputado César, para aprovar essa PEC da emenda impositiva, o senhor tem agradado muito esses seus pares na Assembleia ou eles fogem quando o senhor aproxima? Não. Como é que é? Não, eles não fogem, até que eles concordam. Concordam? Concordam que é necessário, que é útil, que é importante. Ó, dos 42, se eu tiver 27 votos, nós aprovamos, né? Então eu te diria que eu tenho hoje 17 votos. Eu tenho que buscar 10 votos. Sem perder de vista que eu posso perder desses 17 alguns. Então, qual é a estratégia? Quer dizer, de hoje para amanhã esse muda muito. Então a estratégia é sensibilizá-los da importância, não tentar peitar governo. A coisa tem que ser feita mostrando apenas que, por analogia, que outros estados já fizeram, e nem por isso os governos quebraram, faliram, ou deixam de estar bem avaliados. Talvez até mais, como o Hélito Dias, bem aqui do Piauí. O Congresso Nacional, o Temer paga as emendas. Então eu tenho mostrado para eles isso, é um processo de, eu não diria de conscientização, porque ninguém conscientiza ninguém. Nós damos elementos para ele poder se conscientizar. E mostrando para eles que se eles conseguirem, como se eu conseguir também, pular de um mandato para o outro, eu tenho a garantia de que nós poderemos fazer muito mais do que foi feito nesse mandato. Vamos supor aqui que Fred seja um parlamentar, colega seu dessa legislatura. Hoje Fred assinou. Amanhã Fred Tira. César. Qual foi, assim, digamos, a mais engraçada ou a mais não usual resposta que o senhor já ouviu dos seus pares na Assembleia, ou aquilo mesmo é César? Não, eles fogem e eu não insisto muito. Eu me recordo que o Botafogo estava na segundona e o Humberto Coutinho estava doente. Seu botafoguense, né? Sou. Estava doente em São Paulo. Eu tinha 19 assinaturas. E Humberto, tenho relação excelente com ele, me ligou e disse: César, rapaz, tira teu nome, acaba, no título, nome, tira essa coisa, acaba aí. Disse: Humberto, eu não posso fazer isso. Porque eu digo: rapaz, eu tenho 19 assinaturas. E como é que eu vou justificar o sacrifício desses 18, comigo 19, que assinaram? Ele disse: você não tem, você só já tem 9. Aí eu disse: não, eu não acredito que o Fred tirou. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Entendeu? Foi, te juro, eram umas 7 da noite, o Botafogo estava começando, Botafogo alguma coisa, ABC, não me lembro mais quem era. E eu disse: mas fulano, Humberto, tem certeza? Tenho certeza. Tirou mesmo? Tirou. O senhor continuou assistindo o jogo ou não? Você também saiu do jogo? Foi o jeito, já acostumado com, com esse tipo de coisa, a gente se acostuma, né? De como é que você vai lutar com isso. Agora você vai pegar um telefone, ligar pro cara e dizer o quê? Você vai gravar. Eu sabia que eu ia insistir, sabe? Deixei para esse ano passado, aliás. E esse ano de novo, pode ser em 2015, quando tiraram. Eu estava na segundona, me recordo bem, de noite, um dia de terça-feira. Vem de 16, não deixaram correr. Botei lá quando eu procurei para poder. Sabe por que não publicaram? Porque não tinha mais os nomes. Rapaz, não é possível. Quando eu vou passando no ofício de fulano, de ciclano, de beltrano. Dizer o quê? Dizer o quê, Fred, nessa hora?
É melhor botar no primeiro ano de governo, botar no primeiro ano de Mas governo. eu botei foi nos 6 meses antes do governo. Esse governo novo aí não consegui. Eu falei por quê? Então, Tinha sempre 2 colegas que não foram eleitos. E eu fui lá e disse, pô, você tem que votar, tu não tem mais prejuízo de nada. Eu disse, não, vou ser muito forte no governo aqui, né? Agora- E não são. Mas votaram Mas nessa expectativa. perspectiva. Com expectativa. Entendeu? Me diga uma coisa. É um jogo bruto. Mas essa O senhor colocou, exato, o senhor estava explicando, colocou há pouco, que se colocou no final do governo anterior, né? 6 meses. A coisa da renovação da Assembleia, né? Que o senhor sempre gira aí, como o senhor explicava, em torno de 50%. Isso ajuda a ter essa fuga ou isso não? Não, que renova nomes. Ah. Mas os valores, as crenças, os costumes, elas permanecem. O vício contamina mais do que as virtudes. Então é natural que isso aconteça. Já vem compreendendo, muitos compreendem que para ser político tem que fazer isso. É regra, digamos assim. É regra. A exceção é você ser botado. É aquela questão que eu estava falando, da maturidade, né? Maturidade ainda da própria política no sentido de se libertar, né? E avançar. Não prefere ficar ainda sobre as rédeas. Mas, Fred, assim, se você não experimentar, Sim. é aquela questão socrática. Eu tenho medo da morte? Não, eu quero experimentar a morte, quero ver como é que ela é. Você tem que sempre inovar. Ele estava inovando, morrendo, mas queria saber. Você está entendendo? Mas não é o caso daqui. Eu estou experimentando, ver como é que é o preço que a gente paga por isso. Não me assusta a oposição, porque dos meus 4 mandatos, 2 eu disputei na oposição. Não me assusta, já sei lutar com ela. Então, o problema é que as pessoas têm que compreender que em tomar atitude a favor sua, não é atitude contra o governo. Contra o governo. Dá para poder você ser você sem melindrar o governo. E mostrar que qualquer governo, ele não é de eterno, ele é transitório. Nós somos transitórios de poder. Então, se você não deixar suas digitais sua marca, por exemplo, eu vi um colega nosso, deputado federal, que a maior obra do Cunha, já preso, foi ter feito a emenda positiva. Sobrou um legado para ele positivo. A emenda positiva. A emenda positiva, foi ele que trabalhou, que também já estava adormecida lá historicamente. Ela não é novinha, não. Ela vinha lá de trás. E foi colocada, tanto é que era um deputado que nem sequer era mais deputado. Não, mais deputado. Que foi colocado. Então, mas aí, quer dizer, o Congresso Nacional, ele faz pressão. Ele sabe jogar duro. A Assembleia pressionada. Eu vi uma Assembleia Legislativa, a passada, ela soube jogar. Soube jogar. E o governo respeitava o bloquinho. Aonde é que ele vai? Porque eu estava ali para cá, tinha oposição para cá e o bloquinho no meio. Se ele fosse o pêndulo para cá, então ele se valorizou. E o bloquinho sumiu da Assembleia? Sumiu, né? Sumiu. Que era importante ele ter, no sentido de valorizar até nós mesmos, numa discussão. Agora era uma discussão fundamental em relação a isso. Porque o meu discurso tem sido, não é uma proposta contra o governo, é uma proposta a favor do povo, né, e da Assembleia. Pronto, só isso. Deputado César, Fred, está chegando aos minutos finais do resenha. Queria agradecer muito a vocês. Muito obrigado pelo debate, muito obrigado pela conversa franca, pelos esclarecimentos, deputado César, sobre o seu projeto. Boa sorte. E aí, fiquem aí os instantes finais, à vontade, franqueado a vocês, o que quiserem, dar um último recado, último alô. Deputado César, Fred. Nós só queremos também, em nome do meu gabinete, te agradecer pela oportunidade de estar aqui, pelo debate com você, Fred. E uma certeza, esse sonho aqui, ele só morre o dia que eu largar de ser deputado. Enquanto eu for deputado, eu vou alimentar esse sonho. Mas eu ainda aguardo também uma esperança de que cada colega reveja seus pensamentos e observe e volta a reafirmar. Não se trata uma luta contra nenhum governo, contra a posição política de ninguém, mas a favor de cada um de nós, votando ou não. Mas respeitarei o poder decisório de cada colega meu de não entender que isso não vale a pena. Fred, rapidinho. Eu só queria agradecer pelo momento da gente estar discutindo aqui, né? Acho que é importante ter uma participação da sociedade nesse sentido, né? E agradecer pelo convite da nossa participação aqui. César, deputado, muito obrigado. Fred, muito obrigado.
A edição de hoje fica por aqui. Eu volto no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã. Fique a seguir com o programa Nordeste Mais.